SOS PDV. Estamos aqui hoje iniciando mais um projeto, SOS Lidera. A nossa liderança vai estar compartilhando com vocês conhecimento, coisas práticas do dia a dia. E eu espero que possa contribuir com todos vocês, que isso possa te levar a um outro nível de conhecimento e que você continue na sua carreira crescendo a cada dia. Então, fique atento aí, o conteúdo que vai ser compartilhado hoje com vocês é de muita valia, muita sabedoria e muita inteligência envolvida dentro desse projeto. Fala galera, estamos começando aqui mais um SOS Lidera, hoje com o nosso quadro de gestores, líderes da SOS PDV. Bom pessoal, hoje eu estou aqui com a Dani, a nossa gestora do RH, DP e Recrutamento e Seleção, nosso querido amigo Danilo, do comercial, e a Andressa, que toma conta ali do financeiro, do CI e de muitas outras coisas aqui. A Andressa é a gerente. Pessoal, hoje a gente vai falar de alguns temas bastante pertinentes, né? Que estão no nosso dia a dia. E por isso a gente vai contar com a ajuda dos nossos amigos aqui. Nosso primeiro tema, cultura organizacional. E qual é a sua importância, como inserir na empresa e exemplos de como aplicar na prática. Vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Daniele e ela vai desenrolar um pouquinho aqui com a gente o que ela acha, né, desse tema, o que ela pode contribuir para que a gente mostre para vocês, de fato, o que é cultura organizacional. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a questão da cultura é como se fosse a cultura da nossa casa, né? Toda casa tem suas regras, toda casa tem seus valores, tem suas crenças, toda família segue uma cultura. Se a gente pegar uma família de asiáticos, eles têm uma forma de ter uma cultura. Se a gente pegar uma família de nordestinos, tem uma forma de ter uma cultura, né? Cada família tem a sua cultura. E isso não difere da cultura organizacional. Nós, como empresa, temos a nossa cultura também. Cada empresa tem a sua cultura. E aqui na SOS, a nossa cultura, a gente trabalha a parte de desenvolver pessoas, de treinar, de entregar com qualidade os nossos produtos, as pessoas acima de tudo. Isso faz parte da nossa cultura. É um conjunto de ações que agregam a nossa cultura. Assim como na empresa nós temos essa cultura, é o que cada um do nosso departamento tenta fazer com que aconteça para que o departamento caminhe, para que chegue até o chão de loja, essa cultura é implantada dentro da empresa e representada no chão de loja para que todos percebam qual a cultura que rege a SOS. Concorda, Dessa? Concordo sim. E aqui a gente tem muito essa cultura, né, já instalada nos gestores, por exemplo, né? Como que nós quatro aqui, nós conseguimos também interagir dessa forma, colocar e fazer com que as coisas aconteçam também na parceria, na lealdade, na comunicação. E essa comunicação, tantas outras coisas que a gente entende, a gente inicia e aprende também aqui na SOS, a gente tenta transmitir para a nossa equipe. Então é muito importante que nós todos, né, nós tenhamos isso realmente fixados em nossa mente também, fixados no nosso dia a dia, para que nós possamos assim também carregar isso para a nossa equipe. Então é um desafio, né, porque realmente são pessoas diferentes, que vêm de uma cultura diferente, mas são desafios que a gente tem aí no nosso dia a dia para entender, para identificar e aí, consequentemente, também abranger todo mundo, né, e a todos, tanto externo como interno na SOS. Muito bom, pessoal. Aí hoje só fera aqui na mesa, debatendo sobre um assunto muito legal. E Danilo, como nós já adiantamos aqui, né? A cultura organizacional, ela define um conjunto de comportamentos, crenças e valores de uma instituição. Um dos maiores erros que eu acho é a empresa pregar uma cultura, né? E na prática ser outra. Queria entender de você o que você pensa sobre isso, né? E de que forma nós podemos evitar esse tipo de problema. Eu prego uma cultura e acabo exigindo e praticando outra. Na verdade, o que eu vejo, a Andressa acabou de falar, foi a parte de comunicação, né? Isso entra muito num ponto da cultura organizacional. Através da comunicação, a gente vai levar o que a empresa prega na ponta, no nosso caso, os promotores, vamos utilizar assim.
Hoje mais cedo eu comentei contigo numa viagem que eu fiz ontem e falei sobre o elogio que estava tendo. O gerente fez o elogio a respeito do serviço, a respeito da qualidade do serviço sendo entregue, e a gente debateu agora há pouco sobre isso. E o que acontece? Eu vejo que o que o gerente passou para mim ontem, o feedback a respeito do time do André, foi referente ao que ele está pregando para o time dele. E os supervisores estão pregando para os promotores. E o André está pregando o que a empresa está pedindo. Então, isso foi para mim ontem foi um baita de um exemplo. Danilo, só para a gente deixar mais atrativo para a galera, qual é a região? São José do Rio Preto. Galera de São José do Rio Preto aí, meus parabéns. O trabalho tá impecável, a rede era Mufato. Mufato. Pessoal, depois a gente vai pegar aqui o nome do promotor, a loja, e a gente vai formalizar aí esse elogio, tá? Mas de qualquer forma, tá aí replicado a vocês o elogio do nosso time comercial. Eu acho que isso acaba sendo interessante, né? Porque, às vezes, dentro de uma mesma instituição, dentro de um mesmo grupo, às vezes as comunicações acabam sendo falhas, né? E o que chega na ponta chega distorcido. Se eu não entendo algo que foi comunicado, acaba sendo distorcido, né? Então, aí, respondendo um pouco da sua pergunta, André, essa questão de como que a gente tenta aplicar e o que é desenhado ser aplicado, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo sendo muito atento às nossas ações. Porque como ser humano, a gente erra, a gente é falho, né? Por mais que existam as pregações, o que a gente deve seguir, a forma que deve seguir, a gente tende muitas vezes a dar umas escorregadas, né? E aí a gente tem que ter sempre essa parceria para dizer, se eu estou escorregando, o Danilo, a Andressa, o André chegar para mim e falou, Dani, ó, aquilo que a gente está tentando trabalhar está fugindo, se a Andressa está escorregando, chegar e dar um toque. Eu acho que isso é o trabalho em equipe, é a parceria que tanto a gente tem tentado desenvolver e a gente está conseguindo alcançar, né? Mas a gente não pode deixar de entender que nós somos falhos. Até como empresa, mesmo tendo uma cultura desenhada, pode ser que em alguns momentos a gente dá uma escorregada, né? E aí a gente logo vai ser chamado à realidade para voltar à tona, para a gente não perder a essência, né? Então, é o que eu penso, eu acho que sim, o André tem feito um bom trabalho, está chegando isso à ponta, a comunicação, a cultura está sendo implantada, internamente também isso tem acontecido, só que pode acontecer vezes que a gente vai dar uma escorregada, né? E acho que a gente, nesse papel de liderança que nós estamos hoje, a nossa função está atento até para ajudar um colega, que às vezes na hora do momento do nervoso ou de uma situação que a gente passa por várias situações estressantes, né? Não é só, eu acho que o estresse vem de todos os lados, o operacional tem estresse, a gestão também tem estresse, né? Às vezes a gente se pega aqui também, né? Às vezes a gente brinca, se pega. Vocês acham, pessoal, que a gente briga aqui? A comunicação sai faísca, às vezes acontece. Mas a gente também tem a maturidade e sabedoria de, na hora que baixar a bola, falar, ó, volta aqui. O que aconteceu? Vamos tentar resolver. Eu acho que isso a gente tem que colocar em prática de uma forma geral. Eu acho que isso aí entra, rapidinho, André, aproveitando o gancho, o respeito. Uhum. Além de tudo, a gente tem o respeito, né? Eu tenho os meus limites com o André, o meu limite com a Andressa, o meu limite contigo, sim, e o meu limite com qualquer um. E eu vejo que a empresa também entrega isso. Sim. Então, através disso, igual o resultado que eu trouxe hoje referente ao André lá em São José do Rio Preto, ele está trazendo do que ele está colhendo aqui dentro. Sim. Né? Então, assim, o respeito, através da comunicação, a gente junta uma cultura organizacional. Então, como você fala, são pedaços que a gente vai moldando de cada um para poder... Na verdade, desenvolver e aplicar essa cultura não é algo simples, né? Uma vez que a empresa ela já está na estrada há alguns anos e é inevitável que se crie alguns valores e alguns fluxos involuntários. Por exemplo, o cara tem a mania de tentar resolver tudo pulando algumas etapas, pulando alguns processos e alguns fluxos. A gente tenta trazer esse cara de volta para a nossa realidade e para o nosso alinhamento. Muitas das vezes não é nem por mal que o funcionário faz isso, né? Eu, por exemplo, sou um cara muito prático. Se você me perguntar, cara, você gosta de ler e-mail, responder e-mail? Não gosto. Mas é o processo. Então eu procuro resolver e depois eu vou lá e dou uma devolutiva no e-mail, dizendo, ó, tá tudo ok, obrigado, ou preciso de ajuda aqui. De fato, também não gosto muito de pedir ajuda,
né? Estou trabalhando isso, como a Dani falou, nós somos falhos, né? E a gente tem, eu acho que o primeiro passo para você encarar uma falha dessa é você admitir que tem, não um problema, mas que você tem um certo bloqueio, né? Então eu sou essa pessoa e estou trabalhando isso, né? No caso desse foco na formação da cultura, né? A gente precisa encontrar um caminho que fique claro tanto para mim quanto gestor, né? Quanto os meus liderados. Danilo, muito bacana esse elogio que você trouxe, mas assim, o mérito não é meu, cara. O mérito é de quem está na ponta, o mérito é de quem está à frente desse time, que conseguiu entender a nossa mensagem, conseguiu entender o nosso direcionamento, e a gente faz isso com muito foco, mesmo com muito respeito. Hoje, por exemplo, eu estava numa reunião aqui um pouco mais acalorada com o meu time, mas cara, passei da porta para fora, fomos almoçar todos juntos, rimos, abraçamos, brincamos. Eu acho que assim, a gente tem que entender o momento, né, não só da operação. Eu acho que o líder, ele tem que ter essa maturidade de saber filtrar, de saber o que passar para o time, né? Porque eu, como fui promotor, eu comecei lá no chão de loja, eu sei a dor que é, às vezes, não conseguir puxar um giro, às vezes não conseguir fazer um ponto extra, às vezes acaba vencendo alguma coisa. Eu sei a pressão que o cara sofre ali, né? Então, eu conhecendo isso, eu consigo entender e eu consigo traduzir de uma forma que fique muito clara para todos do time, né? E aí, a gente entra um pouco, depois que você cria essa cultura, depois que você começa a aplicar essa cultura, você vai criando uma lealdade no seu time, né? E eu costumo falar para os meus supervisores, cara, às vezes eu tenho um cara muito comprometido, mas que não é leal à empresa. E às vezes eu tenho um cara que é leal à empresa e que com certeza ele vai ser comprometido. Então, ser comprometido não significa ser leal, mas ser leal, quase que em 100% das vezes, significa ser comprometido. Então, acho que o primeiro passo é a gente conquistar a lealdade de alguém, né? Isso seja num relacionamento, isso seja na empresa, isso seja numa amizade. Eu acho que a lealdade faz toda a diferença. E a lealdade encurta alguns caminhos. Porque, por exemplo, foi o que a Dani falou, às vezes a gente se pega aqui, mas a gente tem essa liberdade, né, e essa lealdade. Cara, brigamos, rachamos... Inclusive, há 5 minutos atrás eu tive uma briga com ela, mas isso vai ficar para um próximo episódio, né? E aí, logo depois, ela me chamou lá na sala dela, a gente bateu um papo, eu fiz um charme, demorei 3 a 4 minutos para poder desculpar ela, mas essa lealdade fez com que a gente estivesse aqui agora gravando e todo mundo numa boa. Eu acho que é isso, eu acho que assim é formada uma cultura e aplicada. Não sei se vocês concordam comigo, acho que a Andressa agora pode falar um pouquinho. E eu acredito também na verdade, na transparência, né? Porque ao invés de, como a gente tem essas escorregadas, a gente realmente às vezes peca em algumas situações, mas em outras a gente tem essa transparência de entender, olha, calma aí, eu sei que, como a Dani também falou, eu sei que eu errei nesse sentido, vamos corrigir, como que a gente pode corrigir? E é isso que a gente tenta transparecer para a equipe também, ou se não transparece, tenta mudar isso em alguma percepção, para que não vire fofoca, para que realmente não replique isso e falte a lealdade, como você trouxe. Porque é muito ruim, né? E sabe uma coisa que eu acho que a Dani vai poder complementar melhor? Eu acredito que essa cultura ela deve ser já aplicada, né? Eu acho que ela já deve ser iniciada desde o processo de recrutamento e seleção. Eu acredito que assim, cara, a gente pode pegar uma pessoa sem experiência? Claro, eu acho que a empresa, a SOS, ela tem muito isso e, cara, eu fico muito satisfeito quando eu vou na loja e eu encontro uma pessoa que não tem experiência, que está se desenvolvendo, ou então, quando eu vou na loja e aquela pessoa que já não acreditava mais em uma oportunidade no mercado de trabalho, ou pela idade avançada, ou de repente pelo pouco estudo, e a gente consegue trazer esse cara para a nossa realidade, né? E inicia já no recrutamento de seleção essa questão da cultura, né? E aí eu acho que a gente vai traçando melhor o perfil da vaga, e aí eu acho que a Dani pode falar muito melhor do que eu, porque ela conhece de pessoas, ela é a nossa psicóloga, né? Eu tento entender as pessoas, às vezes eu não consigo. Mas vamos lá. Concordo, André. Eu acho que o recrutamento, a gente parte do princípio de aplicar algumas perguntas estratégicas para poder trazer o candidato correto. Mas eu gosto muito de usar a analogia de família, né, para que fique mais fácil o entendimento. Namorar é uma coisa, casar é outra, né? Então,
Então, quando a gente namora, a gente mostra as nossas melhores máscaras. A gente mostra nossas melhores qualidades, a gente mostra tudo que a gente tem de bom. E assim funciona no recrutamento. No recrutamento é o início, né? É onde a pessoa vai vender pra gente as melhores coisas que ela tem a oferecer. Ali é o momento dela se vender. Então, nem sempre a gente consegue pegar naquele momento se a pessoa está apta ou de acordo com a cultura da empresa. E aí entra o processo da admissão, do prazo de experiência, do prazo que a gente tem de experiência, que aí sim eu concordo, que no prazo de experiência é onde a pessoa entende se ela está a favor e se ela partilha da mesma cultura da empresa, e a empresa entende se a pessoa também partilha da nossa cultura. Então, ali é uma troca. Eu acho que no prazo de experiência é onde a gente consegue de fato conhecer a pessoa e de fato entender, tanto ela nos conhecer como a gente conhecê-la, para poder entender se vai dar match, sabe? Aquela coisa, a gente vai dar sequência ou não nessa relação. Dani, aproveitando, eu queria te perguntar, como que é feito, através do recrutamento e seleção, na fase final já? Quando ele já fez uma entrevista e já está naquela parte para final, para ser ou não aprovado, de você mostrar, do seu time mostrar a cultura da empresa para aquele colaborador, para ele dar um match assim, legal, bacana também. Você está falando na fase da contratação? Isso, não na fase das experiências, quando ele já está trabalhando, antes. Tá, assim, como que é o processo interno, né? A gente faz a avaliação do perfil, então de acordo com o que vem da supervisão, então às vezes eu preciso de alguém que já tem experiência ou não, pode ser alguém para a gente poder treinar. A gente sempre trabalha em cima do perfil traçado que vem da supervisão, porque ninguém é melhor do que eles para poder dizer com quem eles querem trabalhar. A gente trabalha muito com a parte de indicação também, desde que a indicação seja saudável, né? E de acordo com o perfil. O fato de indicar não significa que seja contratado, né? Então, a gente tem todo esse processo. Então, primeiro é feita uma avaliação do perfil. Após a avaliação do perfil, entre em contato com o candidato. Nessa entrevista, a gente faz uma entrevista de competências, então para poder entender as experiências, a parte pessoal, e aí a gente fala um pouco da empresa, fala um pouco da cultura, e naquele momento, se a pessoa tem um perfil e ela entende a cultura, a gente consegue seguir com a contratação. Seguindo com a contratação, a pessoa passa por uma integração. E aí na integração é onde a gente de fato mostra o que a SOS faz, como nós fazemos, quais são os processos, a gente fala sobre as regras, né, sobre as formas que o DP trabalha de pagamento, então os descontos que são cabidos, então na parte da integração é passado toda essa orientação. E aí depois ele vai a campo, treinado pelo supervisor, e aí a gente tem a sequência aí de... mas mesmo assim, Dan, mesmo passando por todo esse processo, né, no dia a dia, às vezes as coisas são diferentes. Sim. Então, eu não recrimino a pessoa que não gostou, assim como eu não recrimino a pessoa que contratou, porque eu acho que de fato você estar no dia a dia é o que faz você conhecer para saber se é aquilo que você quer ou não, né? Eu acho que a gente tem tentado acertar cada vez mais nas nossas contratações. O time está ajudando muito com indicação, então isso tem sido um auxílio muito bacana para a gente, porque querendo ou não, é um número alto, porque tem entrada de clientes e a gente precisa cada vez mais de colaboradores, né? Então as nossas contratações não são porque são demissões, é aumento de quadro, são novos clientes entrando, a gente, graças a Deus, está cada vez mais com vários clientes entrando, então está aumentando o quadro e aumenta o nível de contratação. Então, só para responder a sua pergunta, a cultura ela tenta ser avaliada no começo, mas eu penso que ela só é de fato contestada e concretizada no prazo de experiência. Bacana, legal. Show. Pessoal, mas nem só de flores vive um jardim, né? No caminho aí nós vamos encontrar alguns espinhos, né? Porque todo jardim precisa do espinho, que às vezes é uma defesa, às vezes é um ataque. E eu gostaria de trazer um tema, acho que muito pertinente para isso, né? Porque a gente já falou aqui da nossa cultura, já falou do que a gente espera, né? Já falou da missão, visão, valores. Aí agora eu te pergunto, né, Dani e Andressa? Eu acho que são vocês que lidam mais com mais departamentos aí. Quando a gente, dentro de uma cultura, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma equipe, dentro de um time, a gente se depara com uma fofoca, um diz que me disse, uma conversinha paralela. Como lidar com isso, né? E como trazer isso
como tratar isso de uma forma natural, né, sem comprometer ninguém e de repente solucionar isso já direto no foco. Eu costumo brincar com o meu time, cara, tô com uma dor de garganta, a dor de garganta me dá febre. Eu vou ficar tomando remédio para baixar a febre ou eu vou tomar remédio para curar a infecção, a inflamação na garganta? Eu vou direto no ponto, né? Não posso ser dipirona, eu tenho que ser amoxicilina. Então eu queria entender de vocês duas como é que a gente lida com isso. Desde o início, né, da SOS, sempre foi muito essa questão de saber que quem é a pessoa da fofoca, né? Entendi. Quem é que vai, que, sei lá, falou sobre a fofoca, Quem que começou? está dentro da fofoca. E aí, com quem é que está isso acontecendo? Então, sempre foi muito realmente também envolvido a cultura, colocar o tete-a-tete ali, colocar a pessoa frente a frente, entender o que aconteceu, né? O que surgiu nessa situação, quem foi o que aconteceu, quem foi que falou, para que as duas pessoas, 3 ou 4, elas se entendam ali e isso não se prolifere. Porque o problema é se proliferar, sendo que a comunicação também, envolve a comunicação, é aquele desvio que às vezes a gente cai de aconteceu, veio bafafá, veio um telefone sem fio, chegou de uma forma, foi para outra. Esse é um problema gigantesco que, por falta de comunicação, pela falha de comunicação, tem sido a fofoca. E aí, nesse sentido, colocar realmente as pessoas, pelo menos o que também acontece aqui, né? Colocar frente a frente, e aí, o que aconteceu? Né? O que está acontecendo para isso acontecer, para isso evoluir? Como é que a gente pode resolver isso? E como é que a gente pode realmente colocar um ponto final nessa situação? Porque é o que menos deve se acontecer, né? Acho que todos nós aqui já presenciamos essa situação, né? Já resolvemos da forma como estamos habituados a resolver, que é colocar um de frente para o outro, né? E eu não falo nem só de fofoca, eu falo de desentendimento, né? Desentendimento até. Às vezes um falou uma coisa, o outro entendeu de outra forma e precisa de um mediador para que isso seja resolvido, né? Então, se a gente se basear em fofoca, como eu tento lidar, além de seguir a cultura da empresa, que é colocar as pessoas para conversarem frente a frente, para se resolverem referente a isso, primeiro eu sempre entendo que toda história tem 3 verdades. Eu parto desse princípio de todas as formas. Então, tem a verdade da primeira pessoa que contou, tem a verdade da segunda pessoa que contou e tem a verdade verdadeira, né? Porque a verdade da primeira pessoa, ela vem carregada com as emoções da primeira pessoa. A verdade da segunda pessoa vem carregada com as emoções da segunda pessoa. E a verdade verdadeira não tem emoção de nenhum dos lados, né? É somente a verdade. Então, quando a gente faz o papel de mediador, nós estamos ali não é para tomar a dor de um ou a dor do outro, e sim para entender essa verdade verdadeira e poder acalmar os ânimos. Então, a minha forma de agir é colocar tete a tete, mas também entender a dor de um, entender a dor do outro e tentar solucionar essa situação. E como é importante também a pessoa que recebe essa fofoca, né? Se ela é a pessoa que prolifera, como é que ela vai proliferar isso? Como ela vai falar? Ou a pessoa que recebe, ela realmente tem necessidade de abrir essa informação? Realmente, será que aquelas pessoas elas são daquela forma? Ou entender realmente o perfil de quem é que está dentro desse assunto? Porque realmente a pessoa está ali e ela está recebendo essa fofoca, recebendo essa informação. Como é que ela vai transparecer isso? Né? Ela vai manter para ela, vai realmente entender, olha, isso daqui é muito sério, eu não posso nem devo compartilhar, porque eu tenho também essa posição, eu tenho esse entendimento, eu tenho esse caráter, não tenho a necessidade de compartilhar, porque eu sei que aquela pessoa não é daquela forma. Então, o que chegou para mim, não tem por que eu passar à frente. Então, isso também é importante para as pessoas que recebem isso. Porque se a gente parar para analisar, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, né? E a fofoca, de fato, ela contamina o ambiente e você não consegue... eu, por exemplo, né, se você me perguntar, André, te atrapalha? Não atrapalha não, mas me incomoda, né? Eu acho que me atrapalharia se eu me envolvesse, né? Se eu, de fato, ali contribuísse com alguma coisinha para que aquilo tomasse uma proporção maior, né? Eu acredito que a fofoca ela tem que acabar de onde começou mesmo. Acho que essa questão do tete a tete
ela vale a pena, né? E eu acho que é a única forma de acabar, porque você não expõe a pessoa, mas você demonstra para a pessoa, olha, o que você falou é muito sério e a gente está aqui para confrontar a verdade. Porque é o que a Dani falou, né? Existem 3 versões. A minha, a dele e a verdadeira. Então eu acho que em relação à fofoca ficou muito claro. Acho que a gente matou André, esse só uma assunto. observação. E eu acho que tem pessoas que fazem o papel da abelha, né, nessa situação, né? Assim como a abelha vai proliferando o pólen, levando para as flores, mas numa boa intenção, existem pessoas que fazem isso com a fofoca, né? Que pega a fofoca aqui, leva ali pro outro, depois sai dali, leva pro outro, depois sai dali, leva pro outro. Isso é um desvio de comportamento muito grande. Porque, de certa forma, isso dissemina o mal-estar dentro da empresa, né? O quanto é ruim você olhar para aquela pessoa que você está ouvindo a fofoca sobre ela e você se portar como se você não soubesse. E aí você fala, não conta para ninguém. Aí passa 2 minutos, você vai almoçar e fala assim, então, sabe fulano falou isso para mim? E aí a gente começa a expor a pessoa de uma forma geral e não acaba com o que deveria acabar. Então, gente, não sejam abelhas nessa situação, né? Vamos tentar encerrar esse assunto de fofoca, porque, de fato, ele é algo que traz mal-estar pra gente na empresa de uma forma geral, né? É bem complicado isso. E assim, né? Eu acho que para a gente poder passar aqui para o próximo tema, né? Eu acho que a gente pode concluir que a cultura organizacional na prática, ela é um guia de conduta para os nossos colaboradores, né? Eu acho que e acho que tudo remete à família, né? Você tem um filho, aí o meu pai fala muito isso, né? Cara, vigia seus passos, porque agora tem alguém que vai seguir, né? E eu acho que é legal a gente colocar isso em prática com a nossa equipe. Participei esse final de semana de uma conferência chamada Homens de Honra. Cara, tinha mais de 2.000 pessoas lá, o Danilo estava comigo. E eu participei de um laboratório lá que chama Paternidade. E confesso que quando eu me inscrevi para a paternidade, eu achei que falaríamos de pai e filho só, né? Que o amor, a paixão da minha vida é minha filha e tudo que eu puder fazer para ser um pai melhor, eu vou fazer. E quando eu comecei a assistir, cara, eu me deparei com muitas coisas que assim, o que ele está passando ali, você vai entender de acordo com aquilo que você está precisando ouvir, né? De acordo com aquilo que você está buscando. E de fato eu estava buscando uma melhor figura de pai, enfim. E eu consigo hoje pôr muita coisa do que eu aprendi ali com a minha equipe, né? Por exemplo, eu tenho que entender a dificuldade, eu tenho que entender as limitações, né? Independente de ter uma cultura muito forte, muito sólida, eu preciso entender a limitação do meu colaborador. Eu acho que isso é o respeito. Eu preciso estar na ponta com ele e falar assim, cara, você não está conseguindo, vem cá que eu vou te ajudar. Isso é a parceria, né? Quando a gente consegue unir essa questão de respeitar a limitação do cara, ajudar o colaborador, aí eu acho que a gente conquista a lealdade, né? Então, eu acho que para concluir esse assunto, né, a não ser que vocês queiram complementar com mais alguma coisa, eu acho que de fato é isso. Cultura organizacional, ela vai ser o guia dos nossos passos ali. Só aproveitando rapidinho, antes de entrar na parte do respeito, Odé, como você falou que você é bem, como fala, tem um bloqueio lá da parte de ajuda, de receber ajuda, pedir ajuda, não de receber, de pedir ajuda. Como que é pra você, porque você faz, a gente vê, a gente acompanha, a gente tá aqui, os 4, a gente vê você no dia a dia, você ajudando o seu time, você ajudando não só o seu time, como nós também, em muitas coisas. Como é pra você fazer isso e, tipo, eu falar, caraca, é difícil, vou ter que pedir ajuda, vou ter que ir lá conversar no cantinho com a Dani lá? Cara, é muito louco isso que você me perguntou, porque assim, é uma coisa que eu faço muito com o meu time e uma coisa que eu tenho, não dificuldade, mas eu tenho esse bloqueio, né? Até uma prática que eu costumo brincar, mas eu faço muito isso. O supervisor me ligou uma vez, eu não atendo. Ele me ligou a segunda vez, eu não atendo. Se ele me ligar a terceira, eu atendo. Na grande maioria das vezes ele não liga. Por quê? Porque ele está ligando para me passar um problema. E eu não quero que ele me ligue para me dividir o problema dele apenas. Eu quero que ele me ligue e fale assim, ó, cara, eu tive um problema e resolvi da seguinte forma. Ou, André, tô com um problema e eu tô achando que eu vou resolver assim ou assim. Me ajuda. Ou então, de último caso, cara, não sei o que fazer, eu preciso de ajuda.
Então, como eu faço isso com o meu time, e confesso que eu tenho tido resultados assim, muito satisfatórios, né? Meu time tem evoluído muito, eu me coloco nessa posição. Falo, puta, eu vou pedir ajuda, mas eu tenho que ter a resposta. Então eu vou tentar a primeira vez, aí eu tento a primeira vez e dá errado. Eu falo, não, beleza, eu vou buscar uma outra alternativa. Aí eu busco outra alternativa, quase dá certo. Aí sabe aquela receita de bolo que tá crescendo e de repente murcha? Aí você fica frustrado, aí você para, respira, aí você pega a primeira situação e a segunda e você chega numa conclusão. Claro que às vezes eu não consigo, né? Porque como a Dani falou, nós somos falhos. O pessoal da operação não, a gente é quase perfeito, né? Tanto eu quanto os meus supervisores e os promotores. Brincadeira, pessoal. Mas assim, é difícil, porque eu prego uma cultura, né? Que eu não consigo às vezes usá-la. Então isso está sendo trabalhado. Até esses dias a Dani falou, cara, você tem que deixar eu te ajudar, né? Você não é incapaz se você pedir ajuda. E isso me ficou ali martelando. Então assim, hoje a gente já para um pouco mais, já respiro, que nem essa semana eu já fui umas 2, 3 vezes na sala da Andressa, já conversei com a Dani, pedi ajuda. Então assim, a gente vai trabalhando, né? Mas o difícil é isso, você ser o pilar, né? E você tá aqui distribuindo e ajudando, e você de repente se vê numa situação que você fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? E a gente tem esse peso, né? Não, é mais ou menos assim, cara, a gente está em época aí de Copa do Mundo. Você tem o camisa 10 que recebe a bola e distribui, né? Esse cara é o cara que vai resolver todos os problemas da seleção. E aí, de repente, esse cara recebe a bola, ele não tem para quem passar, ele não consegue avançar, ele não pode retroceder, ele tem que segurar ali, ele tem que dar o jeito dele. Então, às vezes é isso, né? Mas, cara, confesso que está sendo trabalhado. Eu tenho comigo que é muito mais difícil eu estar tendo que trabalhar isso do que eu chegar e falar, Andressa, me ajuda aqui que eu não entendi sua planilha. Né? Eu acho que seria muito mais fácil eu chegar e falar, Andressa, sua planilha eu não entendo. Eu acho que eu teria um atalho aí, né? Eu economizaria aí alguns dias. E o tanto que a gente aprende também, né? Sim. Tanto com o liderado quanto com vocês também. A cada conversa que a gente vai conversando, vai entendendo o quanto que a gente aprende. Porque realmente a gente não é perfeito, a gente não sabe de tudo, né? E automaticamente a gente, com esse peso, a gente sente que tem esse peso e você fala, meu, eu preciso saber, eu preciso entender isso, eu tenho dúvidas, eu não vou perguntar. E a gente carrega esse peso. Mas nós não sabemos de tudo. Então, nós vamos aprender também com o liderado, que a experiência que ele tem, com vocês também é muito importante. Uma vez eu fui ao médico e eu tinha que fazer um procedimento e ele pediu um laudo psicológico, né? Aí eu falei pra ele, mas eu sou psicóloga, eu sei o que eu quero, já tá trabalhado isso, não sei o quê. Aí ele olhou pra minha cara, era uma ginecologista, né? Ela falou assim, olha, Daniela, eu sou médica, mas eu não me autoexamino de uma forma como deveria, né? Não é porque você é psicólogo que você está apta a se dar um laudo, que você está apta a dizer que você de fato está apta. Embora a gente se conheça, a gente sempre precisa de alguém que cuide da gente ou que ajude a gente, porque no mundo nós não somos sozinhos. Né? E é o que eu costumo dizer muito pra vocês, a gente não é falho em pedir ajuda. Eu o tempo todo tá ali, gente, me ajuda com relação a isso? Me ajuda com relação a isso? Vergonha, Eu me né? torno até chata às vezes, mas eu acho que, de fato, né, André? Eu me torno até chata às vezes. Mas eu acho que isso é uma forma da gente trabalhar juntos. Porque a minha ação vai interferir no André, vai interferir na Andressa, vai interferir no comercial. Então, se a gente toma uma decisão, ainda mais às vezes de uma ação estratégica juntos, ela é compartilhada e as chances de errar é muito menor, né? A gente, às vezes, tentando ser turrão ou turrona, a gente acaba assumindo, não estou falando de você, não. Vocês ouviram, né? Ela me chamou de turrão. A gente acaba assumindo riscos muito maiores, né? Sim, legal. Pessoal, o nosso tempo é curto, então a gente vai passar aqui para o nosso último tema, e aí eu vou passar a palavra ao nosso amigo Danilo, e eu queria saber de vocês, né, começando pelo Danilo, o que nós esperamos da nossa equipe. Resumindo em uma palavra, Cara, vou te dar aí 2 minutos. cara, eu espero, no geral, cara, eu espero que a equipe seja comprometida, né? Através do nosso podcast, através
dessa comunicação que nós estamos levando para todos, né, não só aqui dentro, mas com a galera externa também, o pessoal de campo, eu espero que tenha comprometimento. Eu acho que através de comprometimento a gente vai conseguir conquistar muita coisa, né, dentro da empresa. Nós estamos vendo a empresa crescendo aqui dentro, evoluindo, e eu sei que com comprometimento a gente vai conseguir muita coisa mesmo. Show. Dani, 1 minuto e meio. Eu espero lealdade, né? Porque, de fato, se eles me contarem a verdade do que está acontecendo, a gente está junto para resolver o problema. Agora, se eles não forem leais e tentarem tapar, jogar para debaixo do tapete os erros, que é normal, a gente está tentando arrumar a casa. Se eles colocarem para debaixo do tapete os erros, eu nunca vou conseguir ajudar. Então, eu espero e estou trabalhando para que a minha equipe seja leal, não a mim, mas leal à SOS, leal à entrega da SOS, leal aos conceitos e cultura da SOS. Show. Andressa? Eu espero compreensão, porque muitas vezes a gente está com um novo planejamento, uma nova estratégia, né? Porque a gente quer que funcione isso, a gente quer que a equipe ela realmente se desenvolva, tanto a equipe como a SOS, e a compreensão de que nós estamos aqui para trabalhar justamente para melhorar processos é importante para fazer com que eles mesmos entendam, olha, isso aqui é para melhoria, esse processo a gente está tentando dar continuidade e não ficar engessado, né? E, olha, era dessa forma, a gente sempre fez dessa forma e vai continuar. E não, a gente está aqui para evoluir, a SOS já evoluiu muito durante esses 5 anos e alguns meses, né? Então, automaticamente a gente vai ter essa alteração. E a compreensão para realmente entender que nós estamos aqui para crescer, tanto nós como gestores, mas também eles como colaboradores da SOS junto da gente. Isso aí foi para mim. Foi, né? Foi pra mim. Perfeito. Bom, pessoal, eu, como um bom executor, né, espero muito comprometimento, foco. Através disso, uma comunicação clara, né, que aí, através da comunicação, a gente vai gerar o respeito, uma parceria e a lealdade. Eu acho que foi muito bacana falar sobre tudo isso, porque a gente define cada vez mais a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. E para finalizar aqui, pessoal, cada cliente é como se fosse o primeiro e único. Então, com aquele mesmo empenho que você atende seu primeiro cliente no período da manhã, eu espero que você atenda o seu cliente, o último cliente, no período da tarde. Hoje ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo SOS Lidera.